um elemento importante, que é a inscrição dos convencionais e a distribuição dos crachás, que pelo que me ficou muito claro ontem, não foi feito da melhor forma democrática, garantindo a todos os delegados que tivessem aqui nessa Assembleia com seu crachá vermelho. Era só esse o questionamento. É importante lembrar que quem iniciou as manifestações da plateia não foram nem sequer os observadores ou algum companheiro que esteja se posicionando favorável aos debates, né? Foi um senhor que se levantou aqui na frente, que todos muito bem conhecem. Ok, continuando. Então, para continuar, eu queria fazer um encaminhamento da possibilidade do 5º Congresso Nacional do Partido, que é o órgão soberano do partido. O estatuto é muito claro. O que fica decidido pelo conjunto dos convencionais se impõe a todos os filiados, inclusive aos seus órgãos de direção. Isso é um partido verdadeiramente democrático. Um partido que escuta os seus militantes, que escuta a voz daqueles que formam o partido em cada um dos municípios, em cada um dos estados do nosso país, e uma direção que está coadunada, uma direção que está em consonância com a vontade dos seus filiados. Se essa plenária decidisse deliberar, ia ser uma decisão imperativa a todos os companheiros, independente do que a direção nacional tenha aprovado ou deixado de aprovar, porque, como eu falei aqui, a decisão e a vontade do conjunto dos convencionais, ela se impõe de forma soberana, inclusive sobre a direção nacional do nosso partido. Esse encaminhamento, senhor ministro, que eu faço aqui, podem ter certeza, companheiros, a mim não vai sair barato. É um encaminhamento que eu busquei essa noite refletir bastante depois do debate que tivemos ontem, onde tivemos claras manifestações dos convencionais aqui presentes, favoráveis, a uma deliberação neste Congresso aqui de Porto Alegre e favoráveis a um processo de radicalização na democracia interna do nosso partido. É um encaminhamento que, de alguma forma, enfrenta o poder constituído. É um encaminhamento que, de alguma forma, desagrada aqueles que pensam que o poder é um instrumento com fim em si mesmo. O poder, pelo simples fato de estar no poder. O que eu encaminhei ontem aqui, senhor presidente, foi que o nosso partido que foi refundado na década de 80, mas que tem uma história que conta dos idos da Revolução de 30, construído a partir de movimentos genuinamente populares e a continuidade do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, fundado pelo presidente Vargas. É um partido que sempre se escorou nos movimentos sociais. Partido formado pela sociedade, pelo conjunto de brasileiros que tem como objetivo transformar e melhorar esse país. Eu me lembro do meu avô Leonel Brizola, quando ele dizia que a única razão de existir do PDT é se nós formos um partido que tem o profundo desejo de transformar o nosso país. Não podemos nos confundir com partidos que existem aí, onde a única finalidade da sua existência é simplesmente o poder como fim e não o poder como meio de transformação. O nosso partido, que tinha um líder da altura, do tamanho de Leonel Brizola, fez para ele, e não por ele, um estatuto que tivesse como destino o comando de um líder do tamanho e da envergadura de Leonel Brizola. Um estatuto que permitia àquele líder fazer os encaminhamentos e a liderança que ele fazia do seu partido. Aquele estatuto que não foi redigido por Brizola, foi feito para o Brizola. O questionamento que a gente faz hoje é que ele deveria ser modificado, porque já não temos mais, desde a sua morte, um líder com a história, com a biografia e com a capacidade de se sintonizar com o povo brasileiro, como tinha Leonel Brizola. Eu quero remontar aqui
o que foi feito pelo presidente Getúlio Vargas, quando criou o PTB. E quando muitos diziam que Vargas era um autocrata, que queria conduzir o PTB com mão de ferro, ele sequer foi para o PTB. Deixou que o processo social tomasse conta daquele partido. Aquele partido era da juventude, aquele partido era das mulheres, aquele partido era dos negros e era, acima de tudo, do conjunto dos trabalhadores brasileiros. Naquele ambiente de muita discussão, de muito enfrentamento, de muita divergência, forjaram-se líderes do tamanho de João Goulart e de Leonel Brizola. O que nós reclamamos aqui, e eu sei, pelo que eu encaminhei ontem, antes das possíveis pressões, e a gente entende, olha, companheiros, aqui não tem nenhuma pessoa que vive fora da realidade. A gente entende as dificuldades de alguns companheiros, que eu tenho certeza que no seu âmago carregam esse sentimento e essa vontade de liberdade, mas que as dificuldades diárias da vida, que eu sei que não é fácil, e a necessidade, muitas vezes, de garantir o sustento de suas famílias, lhe impõe, às vezes, o silêncio. Nós compreendemos os companheiros. E o que eu quero falar é que o que nós reclamamos aqui, senhor ministro Carlos Lupe, é que o nosso partido se volte, como voltou o PTB na década de 40 ainda, aos movimentos sociais. Se volte para o povo, porque o que tem acontecido com o nosso partido é que cada vez mais temos perdido esse espaço. Temos perdido o protagonismo do movimento trabalhista brasileiro, que já não está mais entre nós. Hoje, o maior conjunto de trabalhadores já não vê mais o PDT como a vanguarda do trabalhismo, a vanguarda da defesa do direito dos trabalhadores. Em muitos estados, o nosso partido não se organiza democraticamente. Ontem eu recebi uma tabela. A grande maioria dos estados do nosso partido é formado não por processo de eleições, não por processo onde o povo seja chamado a participar, mas num processo de caneta, onde a direção nacional, através do poder da sua caneta, nomeia comissões provisórias. O número de comissões provisórias... Seu encerramento, nobre deputado Brizola Neto. Mais um minuto. Olha, presidente, eu vou lhe dizer uma coisa assim. 8 minutos. O que mais incomodava Leonel Brizola era a falta de possibilidade de democracia interna dentro do seu próprio partido. Democracia tem regras, e as regras são estabelecidas pelo plenário soberano que Vossa Excelência falou, que decidiu que era 5 minutos, o senhor já está falando por 8. Eu fiz uma questão de ordem que não foi respondida. Foi instituída pela plenária. Eu fiz uma questão de ordem que não foi respondida. O senhor tem mais 1 minuto para terminar sua fala, por gentileza. Espero não ter o meu microfone cortado. O senhor tem mais 1 minuto para terminar sua palavra, por gentileza. Eu espero não ter o meu microfone cortado. Se passar de 1 minuto, será cortado. Lamentavelmente, são os atos de tirania. Mas a gente, educadamente, a gente permanece nos nossos caminhamentos. Olha, ministro, presidente, ministro. Que coisa feia. Por favor, termine. Ministro, o senhor é um democrata. O senhor é grande o suficiente para ter capacidade de conviver com o contraditório. O senhor tem essa grandeza, eu tenho certeza disso. Somos 27 estados na nossa federação. Eu pergunto à direção desses 27 estados, quantos têm diretórios eleitos? 1/3. 1/3 dos estados apenas tem diretórios eleitos. E alguns, por um esforço supremo de alguns dirigentes, que se inflexionaram contra a direção nacional para fazer suas convenções, como é o caso de São Paulo. A grande maioria dos estados do nosso partido é formado por comissões provisórias a partir do peso e da tinta da caneta da direção nacional. E isso se reproduz como uma doença nos estados. Isso se reproduz como uma doença que vem tirando do nosso partido a sintonia com a população. Partido que não tem democracia interna não pode querer ter a acolhida do povo. O exemplo que eu tenho é o exemplo